Olá, sou Caliane Cristina Lopes, técnica em Podologia pela ETFA-UX, graduada em Podologia pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em Podiatria Clínica também pela Universidade Anhembi Morumbi e mestranda do curso de Ciências da Saúde pela UX, Universidade de Caxias do Sul. Estou aqui mais uma vez representando a Comissão de Podólogos do Estado do Rio Grande do Sul. Venho falar para vocês um pouquinho sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão de podólogos no Brasil. Projeto esse que teve várias tramitações no Senado Federal, assim como todas as profissões que têm o seu projeto de lei para regulamentação das suas profissões. Nós também tivemos algumas mudanças, algumas emendas que foram colocadas e também que já foram votadas e foram derrubadas. Falo de uma delas, que é a emenda número 3, que em novembro de 2018, ela foi aprovado o relatório do senador Paulo Rocha, que entrava com uma emenda a derrubada de uma emenda que um senador, criou uma emenda no nosso projeto de lei, que alegando que todos os profissionais deveriam atuar como podólogo, independentemente da sua formação profissional. Essa emenda é inconstitucional e não é o que o projeto de lei estava pedindo, que no nosso projeto de lei o artigo fala que só pode atuar como podólogo técnicos e graduados. E colegas de profissão que já tenham 5 anos ou mais de atuação como podólogo, ele pode sim estar atuando como podólogo. Esse parágrafo que eu estou falando para vocês, ele existe no projeto original, quanto no projeto que hoje foi aprovado pelo Senado, certo? Então, assim, vai poder continuar exercendo a profissão podólogos graduados e técnicos com 1.200 horas. E também aquelas pessoas que comprovarem que estão atuando como podólogos há 5 anos também vão poder estar atuando. Isso foi um pedido dos podólogos a nível nacional que fosse derrubada um artigo que estava lá no projeto original, onde ele falava que esses profissionais iam sair e que os técnicos teriam 10 anos para se tornarem graduados. Mas isso não é importante. Se existe o curso técnico, os profissionais técnicos, eles devem continuar trabalhando. E quem quiser é opcional fazer a graduação. Quem não quiser pode continuar trabalhando como técnico em podologia. Isso que tem que ficar bem claro. Outra coisa que está sendo muito discutida é a respeito do Conselho de Biomedicina. A gente sabe que quando começou a mudança, no nosso projeto de lei, porque o nosso projeto de lei ele teve início um projeto. A partir daí, que foi iniciado pela ABP, Associação Brasileira de Podólogos, juntamente com o deputado José Mentor, em memória, infelizmente. E o deputado José Mentor convidou o professor Armando Bega para ser consultor desse projeto de lei, porque foi observado que tinha algumas coisas que seriam inconstitucionais. E aí que teve essas mudanças. Lembro-me muito bem que tivemos várias reuniões, inclusive em congresso, que foi convidado os podólogos para ajudar nessa construção do nosso projeto de lei. Então, assim, é importante que as informações elas sejam esclarecidas. Nós não podemos regredir com o projeto de lei que está ali prestes a ser aprovado. O nosso projeto, inclusive, passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um projeto que não foi elaborado aleatoriamente. Ele já passou por autoridades importantes que entendem de leis trabalhistas. Uma coisa importante que todos nós podólogos temos que fazer é ler, entender o nosso projeto de lei. Tem dificuldade de ler e entender? Procure um advogado ou alguma pessoa que entenda de causas trabalhistas. E aí a gente não vai
está pegando informações despercebidas ou informações erradas sobre o nosso projeto de lei, que é muito importante para a regulamentação da nossa profissão. Nós aqui da Comissão do Estado do Rio Grande do Sul, quando nós começamos a trabalhar nesse projeto de lei, querendo a aprovação dele, o primeiro passo que nós fizemos foi pegar um advogado que entenda de causas trabalhistas para a gente entender o que estava acontecendo com o nosso projeto de lei, para poder a gente dar seguimento e entender o que a gente estava lutando para que fosse acontecido. E a primeira coisa que nós tínhamos que fazer, orientado por esse advogado, era tentar levar para votação a derrubada dessa emenda que o senador Paulo Rocha era relator, para a derrubada dessa emenda número 3, onde dizia que qualquer profissional poderia exercer a profissão de podologia. E assim nós o fizemos. Então nós fomos procurar esse advogado, que foi orientado que passo nós tínhamos que percorrer daqui para frente. E também fomos pegar a orientação de pessoas que construíram, que deram início nesse projeto de regulamentação da nossa profissão. Que devido à pandemia e devido aos trâmites no Senado, a gente sabe que tudo parou. Então, assim, fomos sim buscar a ABP, fomos sim buscar o professor Armando Bega, para também a gente entender a história, porque não existe um processo de regulamentação da profissão sem história da mesma. E a gente tem que respeitar isso. História é história, gente. Nós não podemos apagar a história de nada. Imagine da nossa profissão que vestimos assim a camisa. No dia 10 de agosto de 2021, foi votada no CAS, que é a Comissão de Assistência Social do Senado, a derrubada dessa emenda, onde falava que qualquer profissional poderia estar exercendo a profissão de podólogos. E nessa mesma casa, a podologia, ela foi regulamentada com unanimidade por todos os senadores que compõem a comissão do CAS, que é a Comissão de Assistência Social do Senado. Isso foi muito importante para nós podólogos. Informo e convido vocês a quinta-feira agora, dia 30 de setembro, às 21 horas, nós vamos fazer uma live explicando todos os parágrafos do nosso projeto de lei. Em especial, esses parágrafos do nosso projeto que está gerando dúvidas dos nossos colegas de profissão. Então, convido a todos vocês, nessa quinta-feira, dia 30 de setembro, às 21 horas, a participar da nossa live, que falará exclusivamente do nosso projeto de lei. Encerro a minha fala com vocês, mostrando o vídeo do senador Paulo Paim, que ele fala um pouco sobre esse parágrafo do nosso projeto de lei que está gerando dúvidas entre os colegas. Obrigado pela atenção de todos e vamos juntos lutar pela nossa profissão, pela regulamentação e aprovação do nosso projeto de lei que regulamenta a profissão de podólogos. Meus amigos e minhas amigas que participam do evento virtual da Comissão dos Podólogos do Rio Grande do Sul. Esta comissão, que tem como objetivo a aprovação do PLC 151 de 2015, que regulamenta essa profissão ligada à área da saúde. A CAS, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, da qual faço parte, aprovou em novembro de 2018 o relatório do senador Paulo Rocha, PT do Pará. Esse é um projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados e é de autoria do deputado José Mentor, PT São Paulo. Agora, no último dia 11 de agosto, o projeto foi liberado para votação em plenário do Senado. Ali, regulamentada a profissão, vocês terão o seu registro profissional, o seu Conselho Federal e Regional, o seu sindicato, a sua associação. Eu, que vocês sabem, sou oriundo das lutas dos trabalhadores, do movimento sindical, vejo com muita alegria essa articulação para que as pessoas que tratam nossos pés, que alguns dizem que é o eixo principal da nossa vida, sejam reconhecidas como profissionais. Criem grupos como esse, usem a força das redes sociais, articulem-se, debatam
conversem com seus parlamentares para que aprovem esse projeto. Pode contar comigo hoje e sempre. Um grande abraço, senador Paulo Paim.